Graça e paz, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós do grupo trabalhando com o tema, Mulheres da Bíblia. E hoje eu vim aqui trazer mais uma personagem da nossa história bíblica que está aqui no nosso manual de fé, a qual eu sempre falo que é a nossa bússola orientadora. E hoje eu quero trazer para vocês a história de Lia. Lia ou Leia. Ela era chamada tanto como Lia como Leia, era a mesma coisa. Então, Leia foi uma das mulheres notáveis do passado bíblico. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra em Gênesis 29. Eu não vou ler tudo, a história é muito grande. Eu vou ler a partir do versículo 19. Vamos ler? Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas quando ele a amava, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar, mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó e ele teve contato íntimo com ela. Só até aqui, amadas. Depois nós vamos conversar e aí no desenrolar da conversa, dessa ministração maravilhosa, eu vou falando com vocês da história de Lia. Porque é muito grande, está aqui na escritura. Depois vocês pegam e lêem, com mais cuidado. Lê a história completa. É tão bom saber, é tão bom conhecer, a história dessas mulheres notáveis na Bíblia. Bom, aqui eu comecei a ler a história falando de um casamento. Ou seja, de uma proposta de casamento, Aqui nós temos 3 personagens principais, que é Raquel, Leia e Jacó. Jacó era um parente de Raquel e Leia. Raquel e Leia eram irmãs. E Jacó, vindo de outra cidade, ele veio e começou a ficar com seu tio Labão. E Labão tinha essas 2 meninas, essas 2 mocinhas para casar. E ele bateu o olho, Jacó já bateu o olho em Raquel e logo se apaixonou. Foi paixão à primeira vista. E ele já ficou interessado e queria casar mesmo com aquela moça. E aí, só que ele não tinha condições, ele não tinha condições financeiras, ele veio de outro lugar da parentela dele sem nada, que isso é uma outra história que você vai ler Gênesis e vai entender por que ele veio ficar com Labão. Já é uma forma de você estudar a Bíblia. Então, Labão fez uma proposta para ele. Bom, já que você gostou da minha filha e você quer trabalhar para mim e não quer ser assalariado, você trabalha para mim por 7 anos e eu dou a mão da minha filha em casamento. Nossa, ele concordou imediatamente. E aí ele trabalhou e parece que aquele tempo foi leve, ele nem percebeu o quanto que ele trabalhou, só de vontade que ele tinha de casar com aquela moça. Só que no dia, quando terminou os 7 anos, ele reivindicou, falou: não, eu quero casar com Raquel. Aí o pai falou: tudo bem, fez uma festa de casamento muito bonita. Naquele tempo eles tinham bastante posses, faziam casamentos, Os casamentos do passado duravam 3, 4 dias ou até mais. E aí, quando já estava altas horas da noite, o casamento já estava assim, já perto de se concluir, Aí o que o pai de Raquel fez? O Labão, Em vez dele colocar a Raquel que seria a noiva, para participar do casamento, era o casamento dela. Ela tinha se preparado para isso, Então, o que o pai fez? Colocou a filha Leia no lugar de Raquel. Quem ia casar? Raquel. Com quem? Com Jacó. Mas o que aconteceu? O pai acabou colocando a filha mais velha para ficar no lugar da mais nova, dizendo ele que era da cultura daquele povo a mais velha casar primeiro. Foi uma forma de engano, na realidade, E aí, o que aconteceu? Aquela moça
de olhar meigo, aquela moça ingênua, aquela moça que não tinha se preparado para casar, aquela moça que não tinha feito o seu enxoval de casamento, ela não sabia, ela foi lá na festa como convidada, convidada, né, e da irmã, era irmã da Raquel. Ela acabou sendo a noiva da noite. Foi um espanto para Lia. Lia não esperava isso. Ela não esperava que ela ia casar no lugar da irmã. Tanto é que, quando a noite passou, que o dia amanheceu e que Jacó descobriu que quem estava do lado dele, quem tinha passado a noite com ele, não era a amada dele, era Lia, ele ficou muito chateado. E ele procurou Labão. E Labão falou assim, mas é o nosso costume, se você quiser, Raquel, você trabalha mais 7 anos pra mim, que eu te dou ela semana que vem, porque o casamento, né, as núpcias demoravam uma semana, então era o tempo de fazer uma outra festa e casar, e aí casavam as duas, né? E aí que começa a história de Lia. Pense aí, minhas queridas, amadas irmãs, como foi difícil pra Lia. Primeiro, ela entrou no casamento que ela não sabia que ela ia entrar. Ela foi esposa de Jacó sem saber que ela ia ser esposa de Jacó. E de contrapartida ainda tem uma irmã que é tipo uma rival, né? 2 irmãs casadas com o mesmo marido. Pense a dificuldade de Lia. E aí quando Jacó casou com Raquel, aconteceu o quê? Que ela começou a ser desprezada por ele. Porque na realidade ele não a amava. Ele amava era Raquel. E ela teve que ficar nesse casamento, ela teve que se submeter a muitas humilhações por conta de que o pai colocou ela nessa situação. E foi difícil para ela, foi muito difícil para ela. E aí ela se sentia desprezada, triste, ela se sentia amargurada porque ela não recebia o amor devido do marido. Não era culpa dele, não era culpa dele. Na realidade, Jacó não teve culpa de não amar de imediato Lia. Pode ser que posteriormente, eu acredito que com o passar do tempo ele desenvolveu amor por ela, mas no início não era culpa dele ele não gostar dela, ele gostava de Raquel. E aí ela se sentia desprezada, ela se sentia rejeitada. E na própria palavra de Deus diz que ele a rejeitava, porque ele preferia ficar com Raquel. Ai, que situação difícil. Quantas e quantas vezes você se sentiu já desprezada por alguém? Quantas e quantas vezes você lutou para ser aceita e mesmo assim você foi desprezada, você foi rejeitada? Aconteceu na vida de Lia. Acontece de a gente se sentir fora do lugar. Parece que dependendo da situação, não era para você estar ali. Muitas das vezes lágrimas rolam do nosso rosto porque, olha, eu vou dizer, sentir desprezo de alguém é um sentimento muito doloroso. A gente fica com um espírito de inferioridade muito grande. Está me rejeitando, não está me aprovando, está me desprezando. É muito difícil. Eu já passei por isso, eu creio que vocês também já passaram por isso, de estar em um lugar ou convivendo com alguém e que ele te desprezou, ou que ela te desprezou. E aí, o que Deus fez com Lia? Deus esqueceu de Lia? O que você acha? O que você acha? Deus esqueceu de Lia? Ou você acha que Deus esqueceu de você, no seu desprezo, na sua angústia, na sua provação? Da mesma forma que Deus se lembrou de Lia, Deus ele tem poder de lembrar de cada uma de nós quando passamos estas situações e outras tantas adversas. E aí, Lia começou a gerar. E Raquel não. Lia começou a ter filhos. Isso mesmo, naquele tempo, a mulher que tinha filhos, ela era como uma joia preciosa. Tudo que a mulher mais queria era ter filhos. E Deus agraciou Lia com filhos. E ela teve muitos filhos. Ela teve 7 filhos. Uma bênção. Ela gerava, Deus permitiu, Deus abriu a madre dela. E cada filho que ela tinha, Jacó se aproximava mais dela. Foi uma bênção.
No momento de dor, no momento de angústia, de desprezo de Lia, Deus fez ela gerar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, minha irmã, mulher amada, você que está assistindo esse vídeo agora, eu não sei o que você está passando na tua vida, mas gere. Comece a gerar. O que você tem gerado na presença do Senhor, faça a diferença. Lia gerou várias vezes. Lia mudou, modificou a história de vida dela através de Deus. Através de Deus, ela concebeu vários filhos. E eu quero dizer para você nesta tarde, não deixe de gerar. Gere alegria, gere contentamento, gere ânimo, gere dentro de você esperança, gere no seu interior confiança, gere, não deixe de gerar sentimentos bons que vão te levar para frente. Nada de ser pessimista, nada de ser pessimista. Ah, eu não vou conseguir. Ah, porque eu não tenho capacidade. Eu não valho nada. Eu não sou ninguém. A partir de hoje, pare de achar que você não é nada por conta de pessoas que te desprezam. Assim como Lia, naquele momento ela começou a gerar, Deus vai permitir que você também comece a gerar bons frutos, confiança, determinação, fé. Deus ele vai permitir que você comece a gerar frutos no meio do seu desprezo, da sua prova, da sua angústia, da sua situação. Amém? O Senhor, ele fez Lia gerar e ele vai fazer você gerar também. Basta você ter fé e entregar a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor, tudo. Diga para eles, Pai, eu entrego a minha essência ao Senhor, eu entrego a minha alma ao Senhor, eu entrego o meu fôlego de vida, eu me entrego por completo diante do Senhor. Entrega a tua vida, os teus caminhos ao Senhor e Ele vai te fazer gerar. E outra, Deus, além de Deus fazer Lia gerar, Deus exaltou Lia. Porque na caminhada, Raquel teve 2 filhos e ela morreu no parto do segundo filho. E aí, quem ficou com Jacó para tomar conta dele? A desprezada, a rejeitada. Entende? Você entende que Deus faz tanta coisa acontecer em prol de nós? Ah, que este Deus é maravilhoso. E eu vou contar mais uma bênção que Deus fez na vida de Lia. Jacó morreu depois de Lia. Lia morreu primeiro e Lia foi enterrada do lado de Jacó. Que privilégio! Não deveria ser Raquel? Porque Lia era a matriarca, ela foi a primeira esposa e ela foi enterrada do lado do seu esposo. Quando a gente começa a ler o texto, a gente começa a enxergar umas honrarias que Deus fez na vida de Lia, a desprezada, sim. Porque eu falo para você que o homem, ele despreza, mas Jesus, ele acolhe e exalta. Então, não se preocupe com o teu motivo de desprezo. Não te preocupes porque alguém esqueceu de você. Não te preocupes porque alguém te feriu ou magoou. Gere, comece a gerar. O Senhor Deus, Ele vai te exaltar. Ele vai te proporcionar honras. Não deseje mal a ninguém. Segue a sua vida, como sempre. Um sorriso no rosto sempre. Porque quem serve ao Senhor tem que brotar um sorriso do rosto todos os dias. Mesmo quando o dia não está muito bem. Mas a alegria do Senhor nos renova. Então seja feliz sempre. Seja grata sempre. E espere. Porque Deus fez grandes obras na vida dessa mulher. E Ele há de fazer na tua vida também, na minha vida. Então eu agradeço por essa oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez. E não deixe de ler este manual de fé, a Bíblia. A
querida e amada palavra de Deus. É ela que vai te orientar para tudo que você for fazer nessa terra. Porque aqui é como eu disse, é só um momento, é só uma passagem. A nova Jerusalém, a glória do Senhor nos aguarda se formos firmes e fiéis no propósito até o fim. Eu agradeço, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus e sigam o propósito e gerem frutos para a honra e glória do Senhor. Amém?